Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, desde as primeiras horas da manhã, limpando, energizando, deixando o ambiente preparado para que pudéssemos estar aqui agora. Assim como nós mesmos que durante todo esse dia fomos preparados, ficamos serenos, para que pudéssemos estar aqui entregues a esse amor, a essa calma, a essa tranquilidade. Aqui chegando, encontramos o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, aquele nosso amigo querido que nos conhece desde antes do nosso nascimento, que nos intui boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes. Que a cada falha nossa Ele espera para que possamos estar conectados a Ele novamente, entrando em conexão com a sua paz, com o seu amor, com sua dedicação a todos nós. E dessa forma, serenos, tranquilos, deixando todos os nossos problemas lá fora, nos conectamos a essa calma, a essa tranquilidade desse ambiente de luz. Agradecendo por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar que nos acolhe todos os dias, por ter um leito onde descansamos o nosso corpo depois de um dia de trabalho, por termos uma mesa que sacia a nossa fome. Um lar que nos protege do frio, da chuva, dos perigos. Agradecemos pela nossa família que se encontra neste lar. Essa família que veio junto de nós nessa existência para que aprimorássemos esses laços, para que estreitássemos as conexões com esses espíritos, muitas vezes devedores e muitas vezes nós devedores a eles. Então viemos todos juntos para que desta vez possamos harmonizarmos com esses espíritos. E agradecemos também aqueles outros que vieram junto de nós para nos ajudar, que são aqueles afetos antigos, que vieram nos dar as mãos em todas as vezes que necessitássemos. Agradecemos ao nosso trabalho, seja ele qual for, aonde for, onde podemos exercer a nossa dedicação ao próximo, servi-lo com amor, com os nossos préstimos, para desta forma recebermos em pagamento tudo aquilo que nós merecemos. Agradecemos a natureza, a fauna, a flora, o ar que respiramos, a chuva que cai e leva embora todas as energias negativas. Agradecemos a essa doutrina que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada, para que possamos entender todos os acontecimentos, todas as dificuldades que passamos nessa existência. E desta forma, conectados aqui neste ambiente, nos conectamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de amor, nos deixa serenos, tranquilos, sentimos o seu amor percorrendo todo o nosso corpo, toda a nossa alma. Em paz, no colo da nossa Mãe, ela nos pega pela mão e nos leva um pouco mais acima, onde encontramos o seu Filho amado, nosso irmão Jesus, que é o exemplo de maior misericórdia, de compaixão, de amor, que já esteve aqui nesse planeta. E nos conectamos a esse nosso irmão, esquecendo todas as nossas dores, nossos medos, nossas angústias. E ele nos pega pela mão e nos leva mais acima, onde encontramos nosso Pai, o Criador, que nos criou simples, para que pudéssemos, por meio de todas as existências que passássemos, retornar à sua essência,
já que nós fomos feitos à sua semelhança. E dessa forma, nós todos aqui nesse ambiente, encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sejam todos bem-vindos. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Qualquer coisa que precisarem, tem uma equipe ali fora que pode auxiliá-los, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a salvação da alma, céu e inferno. Então, o que a maioria das pessoas pensa a respeito disso? Que muita gente já pensou, talvez agora a gente esteja mudando um pouco o nosso pensamento, mas é um pensamento meio recorrente do que é a salvação da alma, o céu e o inferno. Salvação da alma me vem assim na cabeça de alguém que a vida inteira pecou, a vida inteira não pensou, né, nas consequências dos seus atos, errou muito, nunca teve consciência pesada, sempre achando que estava fazendo o certo, mas na verdade estava ferindo a lei de Deus, que é aquela que está bem gravada aqui, ó. E aí ele vai chegando no final da sua vida e ele se lembra, né, que todos esses atos inconsequentes, esses atos errôneos de uma vida inteira vão levá-lo para um lugar que ele não gostaria de ir, que é esse aqui, ó, né, esse famoso inferno. E aí ele busca, né, a tentativa de salvar a sua alma. E como ele pode salvar a sua alma para que ele não fique o tempo todo da sua existência até o final dos tempos num lugar de sofrimento eterno? Muitas pessoas nesse momento da vida vai começar a ter uma percepção mais alargada. Muitas vezes o arrependimento vem, muitas vezes é necessário refazer os passos que até então tinha levado até aquele momento. E o que é o céu na concepção de muita gente? Um lugar de ociosidade, um local de paz, de contemplação, onde aqueles espíritos que fizeram o bem irão ficar para o resto da sua eternidade. E o que é o inferno? O inferno, muitas pessoas falam, né, que se você juntar 1 milhão de pessoas num lugar pequeno, se não muito grande, que elas fiquem todas meio juntas, todas essas pessoas egoístas, orgulhosas, com pensamento negativo e em fazer o mal, pensando apenas na matéria, pensando apenas naquilo que dá prazer momentâneo, nada de eternidade, nada disso. Isso é o inferno. Por isso que dizem que entrar no inferno é muito difícil para depois sair, porque a energia que toma conta deste lugar é tão intensa no mal que quem está ali se sucumbe àquela força negativa. E é tão difícil de sair. E isso todo mundo soube desde sempre. Isso está no Evangelho, nas lições que a gente via lá. O que aconteceu? Muitos desses que vieram, né, depois do cristianismo primitivo, depois que Jesus, né, teve o holocausto dele, e aí teve aqueles primeiros trabalhadores do Cristo, e aí foi, né, trazendo todas as verdades do Evangelho, começaram os evangelistas a escrever aquilo que Jesus tinha dito, e eles começaram a escrever, começaram a fazer cópias, aí alguns trabalhadores começaram a visitar cidades, é o exemplo de Paulo de Tarso, entre outros, Barnabé, Pedro e assim por diante, que foram até outros lugares para levar aquele evangelho que eles tinham aprendido com Jesus. E aí, aqueles que estavam fazendo mal, eles sabiam que eles iriam para um lugar muito ruim quando morressem. Até que no ano de 593 da nossa era,
a igreja até então, né, colocou assim, que agora tudo bem, tem céu, tem inferno, mas agora também vai ter o purgatório. O purgatório, ele nunca existiu no Evangelho. Ele foi uma criação da igreja no ano de 593. Para que pudesse dar oportunidade àqueles fiéis que estavam ali, pagando indulgências, vocês já ouviram falar em indulgências? Que eram aqueles pagamentos, né, em dinheiro, em posses, em ouro, em joias e tudo que eles tinham, para ter um lugar no céu. Então eles achavam que eles iam comprar um lugar no céu pagando indulgências. Eles estavam fazendo mal, escravizando e entre outras atrocidades, mas eles pagavam um dinheiro para a igreja e aí eles iam para o céu. E aí tinha aqueles, né, que precisavam ser salvos, então a igreja criou o purgatório. É só vocês abrirem o livro Céu e Inferno, no capítulo que fala de purgatório, o primeiro parágrafo vai estar dizendo dessa história, da criação do purgatório. E aí era uma forma simples, porque você não vai direto para o inferno, você não vai ficar lá, né, o resto da sua existência nesse sofrimento. Já que você não vai para o céu eterno, você também não vai para o inferno eterno. Então você vai para o purgatório, fica lá um tempo, se arrepende, faz algumas coisas lá e vai para o céu. Como se fosse uma antessala. Você pode escolher as portas, mas você tinha a oportunidade de escolher as portas. E a gente agora fala que tolice, né? Assim como a mulher de um imperador que, sabendo que a sua vida era totalmente devassa, totalmente equivocada, e a reencarnação era algo que estava ali já no conceito deles, porque isso está no Evangelho. A reencarnação existe no Evangelho. Ela simplesmente pediu para o marido, que era o imperador, para tirar o termo reencarnação. E aí, a partir daquele momento, ninguém mais reencarnava. Por isso que a gente vê na religião tradicional que eles não falam em reencarnação, mas porque isso foi uma criação humana. Assim como colocar o purgatório e tirar a reencarnação, também foi. Então vejam como o Espiritismo ele nos traz lá na primitividade, lá na igreja simples, na verdade simples. Nós aqui não precisamos criar nada, não precisamos tirar a reencarnação dos nossos dogmas e também não precisamos colocar purgatório. Porque nós temos um entendimento muito diferenciado do que é a salvação da alma, do céu e do inferno. Então nós que estamos aqui estudando a doutrina, faz tempo já, né? Se às vezes a pessoa está aqui hoje pela primeira vez, mas já visitou outras casas, já leu, porque ela não iria vir aqui simplesmente sem saber do que se trata. Já estudou, já viu filmes, já viu vídeos, já buscou entendimento. Então todos nós que estamos aqui, nós temos a compreensão de que não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, a salvação da alma. Nós, seres que temos a vida eterna, nós somos a maior obra-prima que o Criador já fez. Mais que os universos, mais que os planetas, mais que os astros que tem no céu. O ser que tem a vida eterna, que passa por existências diversas para reaprender, para se reajustar, esta é a maior obra-prima que Deus criou. Nós, por sinal, nós. E como Deus criaria um ser eterno para viver no inferno eterno? Não tem sentido isso. Ele nos criou simples para que nós pudéssemos, por meio de todas as existências que nós passássemos, ir aprimorando o nosso espírito, ir adquirindo virtudes, apagando os erros que nos prendiam até agora. Então nós aqui somos espíritos milenares, que viemos das estrelas, porque este é um planeta recente, e nós estamos na caminhada há muito tempo. Então já estivemos em outros orbes, já estivemos em outros lugares, porque a Terra não é a única morada. Lembrem que Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então estamos nessa caminhada há muito tempo.
Aqui na Terra, uns mais, outros menos. Lembram-se, né, de quando teve lá em Capela, a transição planetária em Capela, muitos vieram para cá e formaram esse planeta desde lá do início. Muitos já voltaram para Capela e outros estão aqui lutando ainda. Então, é muito mais complexo do que aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança. Quem não teve o privilégio de nascer num lar espírita, quem nasceu em outras crenças, aprendeu outras coisas. E agora a gente vem aqui para aprimorar esse conhecimento. Foi jogado fora o que a gente aprendeu? Não, de forma alguma. Porque a religião que for, ela nos ensinou a fazer o bem. E esse é o propósito dessa preleção, que é onde a gente vai se salvar. Então, como somos seres que teremos a vida eterna, a nossa alma, ela vai ser salva. Primeiramente, a própria concepção da palavra alma. No Espiritismo, nós que estamos encarnados, somos espíritos. E aqui, nesse momento, nós temos uma alma. Quando nós desencarnamos, somos espíritos. Aí não tem mais alma. Então, a alma é do ser encarnado. Então, é a salvação de nós que estamos aqui hoje. Então, a partir do momento que estamos aqui, trabalhando pela nossa reforma íntima, que é o que traz a transformação do ser, nós vamos entender que o céu, tem até uma definição aqui que é legal, é a consciência tranquila, o amor vivido e a paz interior. Então, eu vivo esse amor por tudo e por todos, pela minha existência, pela criação, pelas pessoas que cruzam o meu caminho, ou eu sou seletiva nesse amor? Eu tenho paz interior? Independente do mundo estar caindo lá fora, eu tenho paz dentro de mim? Tem até uma historinha de um concurso, né, de pinturas, assim, de quadros. E foi pedido para que os pintores retratassem a paz. Paz. E aí alguém lá, o pintor foi lá e desenhou um campo verde, assim, com árvores e flores. O outro desenhou uma montanha e aquela coisa linda, sabe aquelas imagens assim da tela do computador, bem bonitas, né? E aí teve um pintor que fez uma cena assim totalmente diferente. Ele pintou um rochedo no mar e uma tempestade. E aí tinha um pássaro ali, colhidinho ali embaixo da pedra. Daí, isso é paz? Né? Perguntou para o pintor, como você explica o seu quadro? Ele falou, o mundo é uma tormenta e eu posso estar bem independente dessa tormenta. Esse pássaro está se acolhendo, está tranquilo, esperando a tormenta passar. A hora que a tormenta passar, ele voa. Isso é paz interior. Tem algum momento da nossa vida que a gente está 100%? Na minha vida não tem isso. Eu acho bem difícil. 100% é difícil, porque sempre tem alguma coisa a ser trabalhada. Não digo problemas, porque problemas não existem, existem desafios. Nós viemos para cá para ter desafios e para solucioná-los. Então, nada é insolucionável. Tudo a gente veio para cá para tentar solucionar. Então, sempre vamos ter alguma tormenta e a paz interior é essa. Não quando tudo está fácil, mas quando tudo está difícil. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu falo sempre, acho que eu já falei umas 10 vezes nas minhas preleções, que o que a vida pede da gente é coragem. Ser alegre na alegria e ser mais alegre ainda na tristeza. A frase é melhor do que isso, tá? Mas eu não lembro tudo agora. Mas ela é mais complexa. Mas é uma frase super conhecida que é do livro Grande Sertão Veredas. Então é algo assim que marca muito, porque a gente precisa na vida coragem. Toda vez que eu preciso de coragem, eu lembro dessa frase, abro, leio 27 vezes para ver se eu entendo mais uma vez. E o que é o inferno? Culpa, remorso, ódio, egoísmo. Então, se a gente tiver um desses 4, aí não digo que a gente vai para o inferno, talvez a gente vá para a antessala. Mentira. Mas a gente tem chance ainda de mudar. Porque se é a salvação da alma, nós ainda temos tempo, porque ainda a alma está aqui. Nós estamos encarnados. Então não sabemos o quanto tempo a gente tem, mas a gente precisa salvar essa alma. Para que quando a gente adentrar o outro mundo, que é a nossa verdadeira casa, porque aqui é apenas um estágio, e dentre muitos que a gente já passou e a gente vai passar,
Quando a gente chegar neste local, que também não vai ser definitivo, porque a gente vai ficar um tempo lá para depois voltar, a gente vai com a alma um pouco mais salva. Como a gente faz isso? Na transformação de cada um dos nossos dias, buscando a reforma íntima. E o que a reforma íntima nos pede? Para que nós possamos perdoar o outro e nos perdoarmos. Para que a gente possa deixar de sermos orgulhosos, porque dessa vida nada leva mesmo. Quantas vezes o orgulho é vergonha, é apreensão do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Olha, ninguém tem nada com a minha vida. Eu falo que orgulho, você pega uma folha, amassa e joga no lixo, porque nada te serve, só te atrapalha. O orgulho não é o orgulho, estou orgulhoso de ter um filho estudioso, não é nada disso. Isso aí é uma admiração que nós temos por aquele ser, é uma admiração. O orgulho é negativo, é se sentir melhor do que os outros, é se sentir superior a todos aqueles que estão ali do lado. Então eu não posso fraquejar, eu não posso cair. E às vezes a gente fraqueja, a gente cai. E o orgulho não serve de nada. O egoísmo de só me colocar no local do centro, só imaginar que para mim tudo deve ser feito e para os outros o que der. Desde quando a gente é criança, que a gente aprende a dividir o doce, aprende a dividir brinquedo, na vida adulta a gente tem outras formas de egoísmo. O ódio, acho que é tanto tempo que a gente está aqui nessa casa já, estudando o tempo todo, que o ódio não tem nem lugar para estar. A gente ainda tem medo, a gente tem apreensão, às vezes a gente não tem fé, mas o ódio não era um sentimento para estar aqui junto de nós. É algo que precisa ser extirpado, porque é o primeiro que vai nos levar para onde a gente não quer ir. Então, às vezes a gente tem uma certa repulsa por alguém, e que a gente já falou em diversas preleções aqui, isso deve ser trabalhado, porque na verdade, aquele que me feriu, na verdade ele foi um instrumento da espiritualidade para me ajudar no meu crescimento. Eu pedi um dia, antes de vir para cá, que eu precisava passar por algumas provas. E aí vieram os companheiros bem legais junto com a gente que nos ajudaram, né? E a gente não perdoa. A gente precisa perdoar porque a gente que pediu para eles virem e nos ajudarem. Eles vão ter que pagar por isso? Lógico que vão, porque tudo que é feito, tudo tem consequência. Mas eles nos ajudaram a sermos pessoas melhores. De todos os meus tombos eu saí muito melhor. E assim vai. Então por que eu vou ter ódio de alguém? A gente que está estudando, a gente que está aqui trabalhando, a gente que todos os dias pensa em fazer o melhor, isso não é um sentimento que deve perdurar. O outro qual que é mesmo? Culpa. Então, a culpa é complicada, Muitas vezes a gente ressente de algo que foi feito. O ressentimento, ou seja, sentir de novo aquilo que nos foi feito e aquilo que nós fizemos. Então, a primeira coisa da vida é o auto-perdão, que eu só vou conseguir perdoar os outros se eu me perdoo. E a culpa, muitas vezes, ela é consequência daqueles atos que nós não pensamos. Mas lembrem-se que a cada dia eu sou uma pessoa melhor. As células vão se mudando, se regenerando, as células do nosso corpo. Então, aquela pessoa que sou eu, que fiz algo errado há 3 anos atrás, hoje eu sou outra pessoa. Aquela pessoa ficou lá no passado. Porque dizem que o carro, ele tem um retrovisor pequenininho e um para-brisa enorme, para a gente ver o que a gente fez no passado, ver para não errar. Só que a gente tem isso aqui na nossa frente de coisas boas para fazer. Esquecer o que foi feito lá atrás. A culpa, ela só nos deixa cada vez mais pesados e cada vez mais presos à materialidade. E nós não vamos evoluir se tivermos culpa. Aí a gente tem alguns sentimentos, que eu não devia pensar dessa forma, mas eu pensei, você é um ser humano, então você ainda pensa,
Mas ainda bem que nós temos a consciência de saber que aquele pensamento pode ser mudado, que nós podemos a cada dia transformar. Tem um livro que eu sempre cito também, que é da Hermance Dufault, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Para mim, esse título de livro resume a vida. Porque a gente está aqui tentando fazer reforma íntima, mas a gente ainda se pega com algumas falhas. Mas a Hermance Dufault falou que é uma reforma íntima sem martírio, então sem sofrimento. Se tirarmos esses sentimentos negativos da nossa existência, não ficaremos nesse lugar de inferno, que nós entendemos na doutrina espírita que tem diversas esferas, assim como a crosta tem umbral, tem o abismo, tem as trevas, e quem estuda bem sabe o quão é sofrido estar nas trevas, o quão é sofrido estar no abismo. Mas isso é um entendimento que a gente precisa ter, mas que a gente precisa mirar lá para cima. Hoje estamos aqui porque a gente já passou por muita coisa lá atrás. Então a gente já passou essa fase. O espírito não regride. O espírito, ele pode estacionar. A gente pode estar estacionados agora, neste momento. A gente veio na mesma situação e continuamos na mesma e vamos desencarnar na mesma. Mas isso é uma perda de tempo absurda. Mas voltar para trás, voltar lá no abismo, voltar nas trevas, a gente não vai voltar mais. Porque agora a gente está crescendo. Então a gente vai subir para os mundos mais evoluídos, para as esferas crísticas, aonde é o nosso lugar. E hoje a gente se apega tanto a essa vida da matéria. A gente se apega tanto, a gente não quer ir embora dessa vida. Só que é uma vida que na hora que a gente estiver lá para cima, num mundo muito melhor, a gente vai falar assim, nossa, né? Passei por tudo aquilo. E ainda eu era apegada àquilo. Eu era apegada àquele sofrimento. Então o que nós temos que fazer agora, enquanto a gente não está lá? A gente tem que ir galgando passo a passo, todos os dias, esta mudança. Um dos capítulos, o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, chama Fora da caridade não há salvação. E é exatamente essa preleção. Buscarmos na caridade a salvação da nossa alma. E o que é a caridade? É só fazer o bem para os outros, é dar um prato de comida, tirar uma roupa do guarda-roupa e dar para aquela pessoa que está passando frio, ir lá ouvir uma pessoa que quer desabafar, visitar um tio, visitar lá no asilo, levar comida, sei lá, tem tantas coisas, né, que são caridades no nosso dia a dia. Mas a caridade primeira tem que vir com a gente. Nós somos merecedores dessa caridade, de nos cuidarmos, de nos protegermos, de estudarmos, de evoluirmos. Primeiro a gente faz a caridade para nós, a gente faz a caridade para os outros. E a gente vai buscando todos os dias, cada passo que nós dermos, a reflexão de onde estamos caminhando, se estamos estacionados, tentando voltar para trás, ou se estamos subindo degraus para chegar em um lugar muito melhor. Este é o momento primordial. Hoje estamos nessa fase evolutiva que estamos do planeta Terra, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos convocados e não é à toa que estamos encarnados nesse momento. Sabemos que muitos espíritos saíram do umbral, o umbral está sendo limpo, já há relatos da espiritualidade que o umbral, que era o tempo todo escuro, como se fosse noite, está começando a clarear, tipo 6 horas da manhã. 5:30 da manhã. Sabe aquele tempo meio escurinho, clareando? O umbral é hoje isso. Porque muitos que estavam no umbral estão aqui hoje, pode ser a gente, inclusive, mas estão reencarnando. Porque agora é o momento da transformação. E graças a Deus, a gente saiu do umbral há pouco tempo, vamos dizer assim, e estamos aqui hoje numa casa espírita, buscando entendimento, buscando luz para a nossa vida, para a nossa semana que está começando agora, até na próxima terça, para que a gente se energize até a outra semana, para buscarmos força, para buscarmos entendimento. E é esse o propósito da salvação da alma. Sermos hoje pessoas melhores do que já fomos. Duvido que a gente vá para o inferno, ou seja lá o nome que a gente dê para isso. Duvido. Porque, na verdade, o céu e o inferno são estados de alma.
não são locais geográficos, não existe um lugar. É um estado de alma. No plano espiritual, quando lá estivermos, não estaremos junto de seres que têm vibração diferente da nossa. Nós vamos nos juntar com seres que têm a mesma vibração. Hoje, aqui encarnados, a gente pode estar cruzando na rua com um espírito que está na primitividade e outro que está ali no mundo de espíritos muito evoluídos. Eles cruzam a rua e não se percebem. Mas quando chegarmos no plano espiritual, separa-se o joio do trigo. Então é isso que a gente está buscando. A gente não vai voltar para trás. Porque se estamos aqui hoje, estamos buscando entendimento. Se temos amor para todos e por todos. Se temos compreensão. Se não somos egoístas, se não somos orgulhosos, se não temos ódio, que é uma coisa que nem devia existir por ninguém, então estamos no caminho certo. Temos algumas coisas para corrigir, mas estamos no caminho certo. Tem uma frase aqui que é bem legal. Salvar a alma é libertá-la da ignorância e do egoísmo. E no final da estrada nos espera o Cristo. E Ele nos pergunta apenas se aprendemos a amar. Então eu acho que essa frase resume tudo. No final da nossa estrada nos espera Cristo. E a única coisa que Ele quer saber, no final dessa jornada, se a gente aprendeu a amar. E com essa frase eu encerro a nossa preleção. Fechando os nossos olhos e agradecendo por mais esse momento de reflexão, de estudo, onde podemos analisar a nossa vida, colocá-la num prisma da evolução, para que possamos buscar, por meio do entendimento, esse céu interno que está dentro de nós, quando fechamos os nossos olhos e sentimos amor por tudo e por todos. Sentimos vontade de mudar, sentimos vontade de evoluir. E neste propósito estaremos até o fim dos nossos dias, sempre evoluindo. Que assim seja e graças a Deus.